cantar comigo, vem cantar esta canção. Ela expressa felicidade. Alô, aqui é o evangelista Davi Gonçalves, da Igreja Pentecostal Deus é Luz, e eu tenho uma surpresa para vocês, ouvintes. Esses dias eu entrevistei o cantor e compositor Luiz Arthur, exatamente, aquele que fez o sucesso com o hino Drogas Matam, que até hoje para mim sim é um grande sucesso. As pessoas que estão neste mundo dos vícios, ouvir o hino Drogas Matam, com certeza o Espírito Santo vai tocar profundamente, como foi no meu caso. E, irmãos, eu entrevistei ele contou coisas ótimas sobre a vida particular dele, sobre a carreira, e deixou ótimos conselhos para a Igreja de Cristo, tá bom? Então, essa entrevista vai ser muito importante para a sua vida. Gostaria que você parasse agora e ouvisse, que vai ser uma bênção, vai ser edificativa para a tua vida, eu tenho toda a certeza. Vou colocar aqui alguns trechinhos de músicas que ele canta, ok? Para que vocês, uns vão relembrar, outros vão conhecer agora. Então vamos ouvir. O rebanho está unido à espera do Senhor. Drogas matam, aceite Jesus. Drogas matam, aceite Jesus. Drogas matam. Só existe um caminho. Cristo é a solução. Ele é a luz do mundo. Eu já não ando mais na escuridão. 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 Eu já não ando. Então os irmãos puderam ver aí, né, alguns trechinhos das músicas do Luiz Arthur. Vamos agora ouvir a entrevista, tá bom, meus irmãos? Deus abençoe, um grande abraço a todos vocês. Nela eu falo de Cristo, porque Cristo é o meu Salvador. Irmão Luiz Arthur, eu gostaria de saber de onde que o irmão é, a sua cidade, o seu estado. O irmão nasceu neste lugar que o irmão está hoje, atualmente? Alô, meus amigos da Web Rádio da cidade de Mauá. Eu estou aqui concedendo uma entrevista para o irmão em Cristo, Davi Gonçalves, da Igreja Pentecostal Deus é Luz. Olha só, ele me trouxe ao conhecimento que ele tem 28 anos de idade e antes da sua conversão ele já curtia as músicas do cantor e compositor Luiz Arthur, este que está falando com todos vocês, e nós vamos ter uma entrevista muito, muito legal. E olha só, Drogas Matam, eu gravei em 1976, portanto, você, Davi Gonçalves, não tinha nem nascido ainda. Mas olha só, é um privilégio muito grande poder conceder essa entrevista para você, para os seus ouvintes e para todo o pessoal e toda a galera que curte a Web Rádio. Olha só, Davi, eu sou paulista. Eu nasci na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo, aqui no estado de São Paulo, pertinho de Ourinhos, entre Bauru e Ourinhos. Ali é minha terra natal. Depois eu fiquei radicado no Paraná por muitos anos. Eu me casei em Nova Esperança, no Paraná. Depois eu morei na cidade de Maringá, na belíssima cidade de Maringá, conhecida como Cidade Canção. Depois eu fui para Londrina, hoje uma grande metrópole. E ali em Londrina eu fiz a faculdade de teologia. Eu estudei no ISBEL, Instituto e Seminário Bíblico de Londrina. Depois nós mudamos para a cidade de Bauru, onde é a sede do meu ministério para o Brasil e para o mundo.
O irmão Luiz Arthur, que também é cantor, ouvintes, já começou aí com uma bela de uma saudação para todos os ouvintes. E isso é uma bênção, que energia, né? É a presença do Senhor Jesus que torna o crente vivo assim. Amém, irmãos? Tem outra pergunta aqui para o nosso irmão. E a pergunta é a seguinte: quantos anos de carreira o irmão tem como cantor cristão? Como tudo começou, irmão Luiz Arthur? Davi, para responder essa pergunta que você acaba de me fazer, eu tenho que me reportar à minha infância, que foi envolvida com música. Eu tinha um cavaquinho, depois eu ganhei uma sanfona de 8 baixos, depois eu troquei a sanfona com um violão, mas em 1966 eu integrei a banda marcial do Colégio Cristo Rei da cidade de Marília e me tornei um músico instrumentista. Eu tocava pistão. E é bom que você fez essa pergunta, porque assim dá para mim levar o conhecimento dos seus ouvintes que em 1966, participando dessa corporação musical tremenda, nós ganhamos o primeiro concurso de bandas e fanfarras na cidade de São Paulo, no Vale do Anhangabaú. Então, em 1966, eu era bem jovem, tocando pistão nessa corporação, a banda marcial do Colégio Cristo Rei da cidade de Marília. Nós somos campeões brasileiros. Em 1967, nós fomos bicampeões brasileiros. Em 1968, nós fomos tricampeões brasileiros. Na época em que o Éder Joffre perdeu para o Arada, no Japão, o tricampeonato no boxe, e também a Maria Esther Bueno perdeu também o tricampeonato no tênis. E a seleção brasileira também perdeu o tricampeonato. Então você imagina a emoção que nós sentimos quando voltamos do Vale do Anhangabaú, onde era processado os concursos de bandas e fanfarras, com a presença na época do governador Laudo Natel, também o presidente da República Costa e Silva, que estava presente ali no Vale do Anhangabaú. Em 1968, quando nós nos consagramos tricampeões brasileiros, a banda marcial do Colégio Cristo Rei da cidade de Marília, onde eu passei a minha infância. E em 1969, nós fomos tetracampeões brasileiros, também lá no Vale do Anhangabaú. Era o maior concurso de bandas e fanfarras da América Latina. Vinha bandas até do Canadá para competir conosco. E nós fomos então campeão, bicampeão, tricampeões, tetracampeões brasileiros, 4 anos seguidos. Em 1969 eu saí da banda, no final do ano, e em 1970 eu abandonei o meu instrumento, que era o pistão, tentei a carreira artística em São Paulo. Eu não era convertido, eu não conhecia Jesus, o Espírito Santo ainda não tinha me convencido do pecado, da justiça e do juízo, até o momento em que, morando em Nova Esperança, eu fui participar de um congresso de jovens na cidade de Centenário do Sul, no Paraná, e ali no dia 5 de novembro de 1972, eu fui convencido pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo, e ali eu aceitei a Jesus como meu único e suficiente Salvador, e já comecei a pregar o Evangelho a partir da minha conversão, porque eu recebi de Deus um chamado especial e recebi de Deus um ministério específico, principalmente voltado para ganhar jovens drogados, jovens que trilham as estradas amargas das drogas, e eu estou aqui até hoje ganhando almas para o reino de Deus e de Cristo. É uma pequena história, alguns fatos interessantes que envolveram a minha vida, a minha infância, a minha adolescência, mesmo sendo um menino pobre, com 4 irmãos falecidos, filho de pais separados, eu saí para vencer. Muito bem, muito bem. Irmão Luiz Arthur, irmão nos disse que o irmão é paulista, né, e atualmente está na cidade de Bauru, São Paulo, né? Também nos disse que é casado
nos contou um pouco aí da sua trajetória com a música. Desde pequeno já tinha aí a interação com instrumentos musicais. Então tá na veia mesmo, né? Entende muito bem do negócio. Tanto é que o irmão é um baita de um músico, de um compositor, né? Como eu já falei, que eu sou fã das músicas, sou fã, e é maravilhoso. Eu ouço e me maravilho. Toca fundo mesmo no coração, além de ter a presença do Espírito de Deus, a unção. O irmão tem aí qualidade técnica. Vamos aí para mais uma pergunta. O irmão tem filhos, irmão Luiz Arthur? O irmão nos diz que é casado. O irmão tem filhos, filhas? Claro que eu tenho uma esposa maravilhosa. Estou casado com a Maria Isabel há 45 anos. Agora, no dia 8 de julho próximo, nós estaremos completando 46 anos de vida conjugal abençoadíssima. Eu ainda abro a porta do carro para minha esposa entrar, porque a Bíblia nos ensina a respeito do amor do esposo para com a esposa. A Maria Isabel é uma figura tremenda, uma companheira maravilhosa. Eu me casei com ela com 17 anos de idade, logo depois que eu tentei a carreira artística popular em São Paulo. Eu a conheci em Nova Esperança, no dia 26 de outubro, 24 dias depois que eu a conheci, a gente se descobriu que nós tínhamos nascido no mesmo dia. Eu nasci no dia 26 de outubro e ela também. E eu, com 17 anos, me casei com ela e estou aqui até hoje cuidando dela com todo esmero, com todo carinho, com todo amor, né? Amando ela como eu amo meu próprio corpo. Assim está lá no livro de Efésios. Da nossa união conjugal nasceram 3 filhos maravilhosos. O Júnior, Luiz Arthur Júnior, a Ticiana, hoje mora em Santa Catarina, e o João Paulo, meu filho caçula. Os nossos filhos nos deram 3 netas e um neto. Então nós temos a Manuela hoje com 12 anos, agora dia 29 desse mês de abril ela vai fazer 13 anos de idade. Depois nós temos a Isabelle, é musicista. A Manuela canta ópera, está tocando violão, aprendendo violão. Eu também dei um teclado para ela, um teclado profissional. Ela também está aprendendo, mas ela é cantora. Ela é uma menina muito talentosa. E a Isabelle toca flauta. Já tocou aqui no Bauru Shopping, toca por música. Ela tem 9 para 10 anos. Depois nós temos o Luca e temos a Giulia, com 3 aninhos. O Luca com 3 e a Giulia com 3 anos também, a minha pequena catarinense, a filha da minha filha. E a minha vida conjugal segue e nós estamos aí lutando e vencendo cada etapa da vida. Já subimos montanhas, descemos montanhas, já transpomos rios, já atravessamos desertos e estamos aqui nos amando, aguardando a volta de Jesus. Então aí o irmão Luiz Arthur acabou de nos responder que ele tem aí 3 filhos, né? E já tem até netos. Que benção! E disse que o romantismo segue até os dias de hoje, depois de tantos anos de casado. É um exemplo para nós, dessa geração. Eu ainda estou noivo, em breve eu caso. É um exemplo para todos os ouvintes que estão namorando, que estão noivos ou que já estão casados, para manter o romantismo, manter a chama do amor, do romantismo acesa, para que tudo fique mais gostoso, tudo fique mais harmonioso. Nós devemos fazer isso. E o Espírito Santo é um dos, vamos dizer assim, um dos nossos ajudadores. Porque não é fácil a questão de viver com personalidades diferentes, não é verdade? Um tem uma personalidade, outro tem outra. E você precisa amar, às vezes tem os defeitos, você precisa estar ali junto. E nunca deixar cair ali na mesmice, sempre
né, se esforçando para que aquilo fique cada vez melhor, para que o relacionamento fique como tem que estar, em dia, fique bom. Tem lá seus altos e baixos, mas nós, como cristãos e com a ajuda de Deus, nós conseguimos, sim, em nome de Jesus, levar adiante o nosso relacionamento e chegar a situações como essa aí do nosso irmão Luiz Arthur. O missionário Marcelo também já é casado há 30 anos praticamente, né, meu pai, e sempre ali ele preza a união de casais, não gosta do divórcio, detesta o divórcio. Ele sempre prega para os irmãos e as irmãs carregarem as suas cruzes, amarem-se, se brigar, se tiver problema, se resolve, siga com Jesus, porque Deus tem um plano na vida dos casais, da família. Nós temos que seguir estes maravilhosos exemplos desses homens de Deus, que estão aí com suas famílias até o dia de hoje. Quantos anos, hein? Mas até o dia de hoje estão ali como verdadeiros homens. Irmão Luiz Arthur, eu gostaria de saber quantos discos o irmão chegou a lançar e quantos CDs. Tem as fitas também, né? Eu gostaria que o irmão falasse para mim, CDs, fitas, discos, a quantidade que o irmão chegou a lançar. Eu vi no seu Facebook ali algumas capas de disco, né? Gostaria que o irmão detalhasse isso para nós. É bom que os casais se amem mesmo, né? Da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. A mulher é para o homem uma bênção de Deus. E a Bíblia diz que do Senhor vem a mulher prudente. Mas vamos lá. Apenas um toquezinho aí a respeito de vida conjugal. Fui eu quem quebrou praticamente todos os tabus na Igreja Assembleia de Deus e em muitas igrejas chamadas pentecostais. Quem introduziu estudo bíblico para casais na Igreja Assembleia de Deus fui eu, Luiz Arthur, ajudando os casais. Mas respondendo a sua pergunta, eu gravei já 13 discos. O Drogas Matam, o Liberdade, o Moço Nazaré, A História Mais Bonita, Salomão e as Formigas, Onde Encontrar a Paz, Meu Amigo, Meu Abrigo, Meu Ideal, Um Novo Cântico, Um Novo Israel, Recomeçar, enfim, são 13 discos, 2 compactos, e estou na iminência de lançar agora um disco inédito com músicas inéditas e a regravação da música Drogas Matam com um quarteto maravilhoso que estará fazendo o vocal para mim. É por aí. Perfeito. Muitos trabalhos, irmãos. O nosso irmão Luiz Arthur, cantor, tem realizado durante os anos. É uma ferramenta nas mãos de Deus, é esse nosso irmão. E nós aqui, eu e o missionário Marcelo, nós temos alguns desses materiais do nosso irmão cantor Luiz Arthur. Eu sou, vamos dizer assim, muito fã do CD. Nós temos um CD aqui do Drogas Matam, que lá vai ter outros hinos também. Fui uma ovelha perdida. Também tem Provérbios, aquela que diz: ninguém bateu em minha porta para falar de bonança, entre outras. É tudo muito bom, eu gosto, fala muito ao meu coração. Lindas músicas, me edifica muito. E uma outra pergunta: um dos maiores sucessos foi o Drogas Matam, né? Tanto que ele virou a capa de um disco. Eu gostaria de saber, eu e meu pai tivemos essa dúvida já, meu irmão. O irmão veio do mundo das drogas para Cristo? Gostaria que o irmão esclarecesse isso para nós. A canção Drogas Matam fala tão profundo no coração de um drogado que parece que o irmão veio desse mundo, já teve experiência, com todo respeito ao irmão, tá bem? Gostaria que o irmão explicasse isso para nós. Davi, graças a Deus, eu nunca trilhei as estradas amargas das drogas,
capazes de provocar independência física e psíquica, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Apesar da minha infância pobre e difícil, eu nunca fumei. Eu nunca me enveredei pelo caminho da maconha, da cocaína, da heroína, do LSD, o ácido lisérgico. A quantidade equivalente a um comprimido de aspirina do LSD provoca mais de 1.500 alucinações diferentes nos usuários dessa droga maldita chamada LSD, ácido lisérgico. Mas eu nunca entrei por esse caminho. Eu fui muito sábio, muito inteligente, sempre me alimentei muito bem, sempre cuidei muito da minha saúde, como cuido até hoje. Tenho podido ajudar as igrejas por onde eu passo, orientando as pessoas a respeito das drogas ilícitas e das drogas lícitas. Então, para responder a sua pergunta, eu nunca fui um jovem drogado. Mas para deixar a pergunta bem respondida, o apóstolo Paulo, quando se converteu no caminho de Damasco, Deus, através do Espírito Santo, levou ele para o deserto da Arábia. E lá no deserto da Arábia, ele ficou 3 anos recebendo de Deus toda a sua missão, com um ministério específico para levar aos pés de Jesus os gentios. Paulo sozinho tentou levar todo o Império Romano aos pés de Cristo. E a minha conversão se assemelha à conversão de Paulo, porque Deus também me deu um ministério específico, que é de levar o maior contingente de drogados aos pés de Jesus. Hoje, pela misericórdia de Deus, nós estamos em 2018, eu comecei a pregar o Evangelho em 1972, hoje eu sou pai na fé do maior contingente de ex-drogados da história do Brasil. Tem testemunhos de conversões de arrepiar. Jovens que eram bandidos, traficantes, marginais, assassinos, chefes de quadrilha, e que hoje são os meus filhos na fé. Porque eu sempre acreditei que Deus usa muito mais o homem do que a instituição. Eu levei aos pés de Jesus milhares de pessoas que eram drogados e muitos que também não eram drogados. Eu me reporto aqui a minha ida por 2 vezes a Chapecó, em Santa Catarina, na Igreja Assembleia de Deus, onde de quarta a domingo eu ganhei 94 pessoas para o Senhor Jesus, inclusive o médico mais rico da cidade de Chapecó, que injetava cocaína no pescoço. No ano seguinte, o pastor Niltinho dos Santos, filho do grande Nirton dos Santos, que foi um baluarte, foi um grande pastor em Santa Catarina, meu grande amigo. O pastor Niltinho dos Santos, filho do pastor Nirton dos Santos, me convidou pela 2ª vez e, coincidentemente, eu ganhei mais 94 pessoas para o Senhor Jesus. Conversão verdadeira, não é chamar na frente para receber oração, não. E nem chamar na frente para receber o Espírito Santo, porque a gente recebe o Espírito Santo no ato da conversão. Então, meu amado irmão Davi, eu deixei em uma única igreja, em um único templo, onde se congrega a Igreja de Cristo, eu deixei 188 filhos na fé. Mas já participei de batismos de mais de 50 pessoas que eu ganhei para Jesus
na cidade de Rio Claro. Me lembro aqui, Pelotas, no Rio Grande do Sul, 53 filhos na fé. Eu viajei 17 estados brasileiros com grandes campanhas evangelísticas, onde se reunia 5, 10, 15, 25 mil pessoas, com uma média de 170 conversões por noite. Então, o meu ministério também é específico, assim como o de Paulo era um ministério específico, de levar aos pés de Jesus os gentios. Paulo foi o grande pregador dos gentios. Que os irmãos que estão me ouvindo aí através da web rádio possam ficar atentos com relação a determinadas agremiações que não crescem. Porventura o céu já está cheio, já se completou o número de convertidos? Absolutamente não. Por isso eu creio que Deus usa muito mais o homem do que a instituição. Os 12 apóstolos de Jesus não fizeram aquilo que Paulo fez. E a resposta é: eu nunca fui drogado. Perfeita a sua resposta, meu irmão. Já vamos chegar ao fim da entrevista. Já de antemão agradeço ao irmão por essa dedicação do seu tempo. Será muito valioso para nós aqui da Igreja Pentecostal Deus é Luz e para os ouvintes toda essa entrevista. Obrigado. O irmão nos disse, respondeu aí, ele nunca usou drogas. É que Deus usa ele dessa maneira. Ganhou muitas almas para Jesus, usado pelo Espírito Santo. É muito forte, né? Eu fiquei impactado aqui. Porque eu fui do mundo das drogas e eu sei o poder de Deus através da música desse irmão. Toca fundo mesmo. Toca lá no fundo da alma. É um resgatador de almas para Cristo. Vou fazer aqui a última pergunta, meu irmão. E o irmão vai aconselhar essa geração nova aqui, tá bom? Sabemos que hoje em dia o evangelho tem sido alvo de muitas críticas devido aos maus comportamentos dos crentes ou dos que se dizem crentes, né? Há muito escândalo no meio da música gospel. O irmão tem um conselho, irmão Luiz Arthur, para essa geração, para que não venham seguir esses maus exemplos? Meu irmão Davi Gonçalves, da Igreja Pentecostal Deus é Luz, aí da cidade de Mauá. Grande abraço para o seu pai, para sua mãe, para sua família, para sua futura esposa e para todos os irmãos que estão aí ligados na web rádio, tá bom? Olha, o mundo gospel apodreceu, está mergulhado num poço de lama. E eu penso que a grande maioria dos cantores chamados gospel não tiveram uma experiência profunda com o Senhor Jesus. Se tornaram apenas religiosos, convencidos e não convertidos. Não passaram pelo novo nascimento. A indústria, as empresas que contratam esses, entre aspas, cantores gospel da atualidade e que estão envergonhando o Evangelho de Jesus, eles não tiveram um encontro pessoal com Cristo. Não tiveram. Assim como muitos pastores também não tiveram. Quantos escândalos! Hoje nós recebemos a notícia de um pastor de Santa Catarina que foi preso na porta do templo da igreja que ele pastoreia, foi preso por pedofilia. Então, quantos escândalos estão surgindo hoje por esse mundo afora, esse mundo evangélico. É uma lástima, é muito triste. Sem falar dos falsos profetas que hoje têm grandes espaços na televisão, que servem mais a Mamon do que o Deus de Israel. Usam de artimanhas, de engodos, de mentiras. E o apóstolo Paulo, quando escreveu a Timóteo, ele fala
daqueles que teriam comichão nos ouvidos e que eles elegeriam os seus próprios líderes, porque eles têm comichão nos ouvidos. Eles já não sofrem mais a sã doutrina. Aliás, nem conheceram a sã doutrina. Então a gente está vendo aí as heresias tomando conta dos templos evangélicos, as mentiras, os engodos, os falsos reveladores. É muito lamentável o que está acontecendo. E sem medo de errar, a cúpula das igrejas evangélicas também apodreceu, infelizmente. E essa geração de hoje, chamada geração evangélica, eles não têm nenhum compromisso com Jesus e com o Evangelho de Jesus. É o oba-oba, é o pula-pula, e os escândalos vão surgindo, uma geração empobrecida de conhecimentos bíblicos. E, infelizmente, virou uma anarquia, principalmente muitos templos, muitas igrejas trazendo o judaísmo de volta. E isso está causando uma confusão doutrinária jamais vista na história do povo evangélico do Brasil, chamados de protestantes, como eram chamados há muito tempo atrás. É muito triste o que está acontecendo. Muito triste. As heresias tomaram conta dos templos evangélicos. E os escândalos vão continuar surgindo aí. Eu não vou mencionar nomes aqui, porque se eu fosse mencionar nomes aqui, eu deixaria muita gente de orelha em pé, assustados. Eu até recomendo que não naveguem muito no YouTube em busca de tudo que está acontecendo, porque é muito lixo. Muito lixo. Muito lixo. Infelizmente. Eu sou evangelista e que dificuldade nós temos hoje de pregar o evangelho genuíno de Jesus. E aquele evangelho que Paulo pregava e que não entrou em contradição com o evangelho original de Jesus. Eu defendo o evangelho de Jesus de unhas e dentes. Mas eu estou bastante assustado com o que está acontecendo. Bastante assustado. E preocupado também. Que Deus tenha misericórdia daqueles escolhidos, que a Bíblia diz que, se possível for, até os escolhidos seriam enganados. Graças a Deus, os escolhidos não serão enganados. E tudo isso que está acontecendo, essa extrema corrupção no meio evangélico também, que Paulo escreveu na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, extrema corrupção dos últimos dias, tinha que acontecer. E eu encerro aqui lembrando o que Paulo escreveu aos Coríntios, a respeito dos obreiros fraudulentos que se transfigurariam em apóstolos de Jesus Cristo. Quando Paulo chegou na cidade de Corinto, que era a principal cidade da Grécia no tempo dele, no tempo de Paulo, Paulo tinha 50 anos de idade. E Paulo chegou ali para trabalhar com as próprias mãos, para não ser pesado a ninguém. Fez uma sociedade com Áquila e Priscila para fabricar tendas. Corresponde hoje à construção civil. E Paulo fundou ali uma grande igreja, um grande núcleo de convertidos, gregos, judeus, romanos. E enquanto a igreja estava entrando em Corinto, tudo estava muito bem. A igreja de Corinto era, na verdade, a coroa de Paulo. Porque Paulo sofreu ali em Corinto. Como eu já disse, ele tinha 50 anos de idade quando ele entrou em Corinto. E ele ganhou muitas pessoas para Jesus ali. Então, enquanto a igreja entrava em Corinto, tudo ok. Mas quando Corinto entrou na igreja,
virou aquela igreja de ponta cabeça. E ali surgiram 4 grupos políticos dentro da igreja. A igreja foi dividida em 4 facções. Eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, e tinha um grupinho lá que se manteve fiel e dizia: nós somos de Cristo. E é o que está acontecendo hoje nas igrejas evangélicas pelo Brasil afora. Política, grupos que dão ênfase às suas preferências pessoais, igrejas que se dividem, brigas, confusões, escárnio, sujeira, lixo, pastores caindo de todo tipo de queda. Virou tudo de ponta cabeça, meu irmão. E eu sou a favor de uma nova reforma. Sou a favor de que os crentes verdadeiros possam serem fiéis a Jesus e lutarem pelos seus ideais cristãos. É o que está faltando. Muitíssimo obrigado pelas perguntas, muitíssimo obrigado pela oportunidade que você, Davi Gonçalves, me deu para estar falando um pouquinho com os teus ouvintes e comentando esses fatos todos e dizendo que tudo isso tinha que acontecer. Os falsos profetas iam surgirem. Há pouco tempo eu ouvi o tal do Agenor Duque dando uma entrevista lá de Israel e trazendo as 5 águas mais poderosas do mundo e que basta tomar dessa água para ter uma mudança de vida. Infelizmente, o Agenor Duque está negando o sacrifício do Calvário. As suas pregações, ele nega veementemente o sacrifício do Calvário, o sacrifício da cruz. Para ele e para tantos outros, não é mais o Senhor Jesus que morreu pelos pecados da humanidade. Não é mais o Evangelho de Jesus, não é mais a cruz, não é mais o sangue, não é mais Jesus Cristo que resolve os problemas, que salva as pessoas, mas são as indulgências, são as heresias pregadas, são essas águas trazidas lá de Israel, água do Rio Jordão, rio lamacento, o rio mais tortuoso do mundo. O Brasil tem rios muito mais bonitos que o Rio Jordão. O Rio Jordão é apenas um rio histórico. Os fatos que aconteceram lá no Velho Testamento nunca mais vai acontecer. Nós temos montanhas muito mais bonitas em Santa Catarina que o Monte Sinai. Nunca mais vai acontecer nada no Monte Sinai. O Monte Sinai é só história hoje para nós. O que já aconteceu lá nunca mais vai acontecer. E esse povo fica indo lá, subindo o Monte Sinai, mentindo para as pessoas que estão levando pedidos de oração. Se eu fosse falar o que eu tenho vontade de falar, daria muito pano para manga, né? Então, em Cristo, por Cristo e para Cristo, em defesa do Evangelho, em defesa do sacrifício da cruz, em defesa do sangue derramado para a remissão dos nossos pecados, em defesa do Evangelho glorioso de Jesus. E olha que quando Jesus voltar, esse pessoal vai se surpreender. Para quem será? Senhor, em teu nome expulsamos demônios, fizemos sinais e maravilhas, e Jesus lhes dirá abertamente: não vos conheço, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Então vamos continuar defendendo o Evangelho e pregando o Evangelho simples de Jesus. Nós não precisamos de mais nada. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Deus abençoe. Um grande abraço. E essas aí, irmãos, foram as palavras do cantor evangelista, não sabia, e compositor Luiz Arthur. Esse é o evangelho que nós temos aprendido, irmãos, que a IPDL Web Rádio tem pregado, o missionário Marcelo Gonçalves tem pregado durante anos. E realmente o cenário do mundo gospel está uma porcaria.
infelizmente, desde os jovens aos pastores, a tudo. Mas tem o remanescente fiel, que são os irmãos que dão os frutos de salvos. Tem sim. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então o ser humano hoje só tem acesso a Deus, ao perdão, à restauração, à novidade de vida, novo nascimento, através do que Jesus fez no Calvário. Acabou as questões da lei de Moisés, acabou as questões de sacrifícios físicos. Judaísmo acabou. Hoje nós chegamos a Deus através de Cristo. Você pode ajoelhar aí no seu quarto, na sua sala, ou você pode estar andando de ônibus, de trem, ligar o pensamento com Jesus, você já tem acesso a Deus. O véu foi rasgado no meio, simbolizando que não existe mais nada dessas coisas, irmãos. Não é templo de Salomão. Não existe mais aqueles ritos antigos do pessoal do Velho Testamento. Hoje é Cristo, Novo Testamento, Jesus Cristo como centro de tudo. E essas igrejas estão escancarando a mentira para o mundo, e o mundo infelizmente abraça. Realmente as pessoas precisam acordar e enxergar o grande perigo que é o erro doutrinário, o engano. Os falsos profetas estão aí para tentar arrastar, as pessoas. A fim de quê? A fim de status, a fim de ficarem ricos, a fim de posições. Chupam até os ossos das ovelhas. Mas nós aprendemos, O Espírito Santo enxertou-nos na verdade. Então nós aprendemos que nós venhamos vigiar e despertar alguns que estão em nosso derredor, para que nós venhamos juntos morar no céu. Eu agradeço de coração a entrevista que o nosso irmão Luiz Arthur nos deu. Ele falou muita coisa da vida particular dele, da carreira dele, e serve para nós de lição. Muitas coisas que o irmão falou serve para nós de lição, sabe? Palavras edificantes, palavras sábias. Um homem de Deus, irmãos, um homem de Deus. E eu aconselho que os irmãos ouçam os hinos do irmão Luiz Arthur, que é melhor do que você ficar ouvindo essas porcariadas de hoje em dia. Tem irmãos abençoados hoje, cantores hoje? Tem sim, mas são poucos, não são muitos não, são poucos. Então eu aconselho vocês a acessarem lá o Facebook dele, Luiz Arthur Drogas Matam. Procura no YouTube os hinos do irmão e ouçam, vocês vão ser edificados, vão ver como é a verdade de Cristo nessas composições, tá bem? Então vou me despedindo aqui dos ouvintes, também já me despedindo do nosso irmão Luiz Arthur. Um abraço, tá bom? O irmão aí é um herói da fé, e pelo que o irmão nos passou nessa entrevista, realmente coisas grandiosas Deus fez na vida do irmão. É um exemplo para a juventude. Estão ouvindo, jovens? É um exemplo para nós jovens seguirmos. Tem muitas pessoas sofrendo, tem muitas almas padecendo, e nós precisamos ser cristãos de verdade para poder levar a palavra de Deus a elas e elas serem salvas. Amém? E vamos finalizando por aqui, no nome de Jesus. Um abraço a todos. Tchau, irmão Luiz Arthur. Tchau. Só existe um caminho. Jesus te ama, Ele quer teu coração. Vem contar para o mundo que drogas matam. Vem cantar